E espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá a toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é sobre direito condominial. Dr. Luiz Fernando Maldonado já está aqui comigo para entendermos um pouquinho do que acontece nesse mundo do direito condominial, quais são as novidades e agora que os fóruns voltaram, então as novidades começam a aparecer com mais frequência. Antes de chamá-lo, vou dar um pulinho lá no Big Compra e passar quais são hoje as ofertas do dia. Vamos lá. Atenção, galera. Hoje o recado é direto. Vem aproveitar. Preço é tudo no Big Compra. Aqui o compromisso é com economia de verdade e preço baixo para valer. A semana está cheia de ofertas, porque no Big Compra, quem promete, cumpre. Tem preços imbatíveis em todos os setores, com variedades e aquele precinho que só o Big Compra tem. Pode comparar, mais barato que aqui não tem. Acompanhe também as redes sociais do Big Compra para ofertas exclusivas. Confira. Leite Colônia, holandês 1 litro, R$ 2,99. Óleo de soja Vila Velha, 900 ml, por R$ 5,99. Paleta bovina, por R$ 34,90 o quilo. Omo Pó Sachê 4 quilos por R$ 44,95. Tudo isso no Big Vantagem. E lembrando, as lojas aqui em Ribeirão Preto, em Franca, São Joaquim da Barra e Ituverava. Agora sim, Dr. Luiz Fernando, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você, com os telespectadores, com a equipe. Vamos falar um pouquinho, agora que voltou o recesso, né, como você falou no começo. Voltou. Como se diz, acabou o amor, né? Começa o caos, né? Agora começa o caos. O caos agora só até dia 20 de dezembro, quase. Ô Luiz, tem um assunto que ficou da semana anterior, que foram a respeito dos carros elétricos, que nós conversamos, né? Mas eu acredito que a pessoa seja síndico quando me questionou pela forma como foi feito o questionamento. Ele quer saber se essa lei ele já pode colocar para votação, para adequação do condomínio ou não? Ainda não, porque a lei ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa. Como eu falei, é uma lei estadual, até falamos sobre a questão da constitucionalidade dela, mas por enquanto vamos até deixar esse assunto da constitucionalidade de lado, que a gente até já falou bastante na outra oportunidade. A lei ainda não foi aprovada, ela está em tramitação, ela foi aprovada aonde? Dentro da Assembleia Legislativa. Perfeito, é como se fosse o Congresso. Foi aprovado dentro do Congresso, mas na verdade no estado de São Paulo, no meio do Congresso, você tem a Assembleia Legislativa. Para ela passar a ter vigor, para ela passar a ter validade, ela precisa ir para o governador, para o governador sancionar a lei. Aí a partir disso ela é publicada no Diário Oficial e depois disso ela passa a ter validade. Então essa lei, ela ainda não está tendo validade, porque até uma coisa que a gente comentou, a forma errada como divulgaram, né? Houve um certo sensacionalismo de divulgar essa lei, quando falaram, a Assembleia do Estado de São Paulo aprova projeto de lei de recarga de carro elétrico. Quem é leigo acha que já está valendo. E na verdade não é isso. A Assembleia aprovou entre eles, Câmara, os deputados ali, né, estaduais. Mas ainda não foi para sanção do governador. Somente após isso é que ela passa a ter vigência. E após isso terão as discussões se era constitucional ou não, né? E provavelmente alguns órgãos específicos entrarão para discutir sobre a constitucionalidade dela. E quando ela entrar em vigência, todo mundo vai ficar ciente, porque da mesma forma que houve uma ampla divulgação da aprovação do projeto, quando ela for sancionada, com certeza vai haver ampla divulgação. Aí sim vai estar valendo. E aí sim, estar valendo, vem um outro assunto que é um assunto novo, que na hora que eu vi o texto, eu fiquei preocupado, que agora a medida altera a lei de crimes ambientais e pode agilizar providências preventivas em áreas públicas em condomínios a respeito da poda, né, do corte de árvores em risco após 45 dias sem resposta de um órgão ambiental. Ou seja, mandou mensagem para o órgão ambiental, ele não respondeu, ficou mudo, quietinho, depois de 45 dias eu posso ir lá podar. A pergunta anterior a isso tudo só não é bem assim. Né? Você falou de uma forma simplificada. Geralzona. Né? Geralzona. A pergunta anterior dentro de condomínios, não seria o próprio condomínio que deveria tomar conta das suas árvores
ele mesmo verificar com o técnico se aquela árvore está ou não habilitada para continuar da forma que está, ou se ela precisa de da poda um pouco mais drástica. Então, como que funciona essa questão na vida em condomínio? Essa lei, ela entrou em vigor e eu vejo ela como positiva, essa lei. Por quê? Para entender o porquê de uma lei foi criada, nós temos que entender o que vinha acontecendo antes que levou a ela a isso. Nenhuma lei é criada do nada, né? Geralmente elas são criadas porque tá tendo algum tipo de problema, a lei vem para tentar resolver aquele problema. Essa é a ideia. Como, por exemplo, a questão dos carros elétricos. Sim. Também, a proposta é essa. No caso da lei da poda de árvore, né, que a gente batizou dessa forma, a lei da poda de árvore, ela mexeu num artigo do Código Ambiental, como você falou, que deixou de ser crime ambiental essa parte. Só que, às vezes, a pessoa que é leiga, e aí tem o risco do condômino, de repente, que não conhece o assunto, achar que pode sair cortando a árvore do jeito que ele quiser. E não é bem assim. Mas, voltando, por que essa lei foi criada dessa forma? O objetivo foi desburocratizar. A questão ambiental, ela é muito latente na sociedade hoje. É uma coisa que pega direito dos animais e questões ambientais, a gente sabe hoje que estão num patamar... uma crescente, né? Uma crescente, inclusive dentro do próprio judiciário. Então, o judiciário, o poder público, fica muito em cima de questões ambientais, inclusive pequenas, entre aspas, mas que se você somar no todo, é uma árvore num condomínio. Não é importante? Tá, mas são 5 mil condomínios. Se cada condomínio tiver uma árvore que seja, nós estamos falando de 5 mil árvores. Então, às vezes parece que é pouco, mas não é. Então, dentro dos condomínios, o poder público também tem essa gestão ambiental. Em qualquer lugar, sempre que tiver uma árvore, o poder público faz a gestão, né? A não ser as frutíferas, né? Que nesse caso não entra. Mas onde tiver uma árvore, o poder público tem poder sobre ela na questão ambiental. Então, mais especificamente na questão do condomínio, embora não sirva apenas para condomínios, essa lei ela veio com o objetivo de desburocratizar por conta de situações de risco. Esse é o ponto, não é sair podando a hora que quiser. Por quê? Nós já tivemos muitos casos, tanto na rua quanto dentro de condomínios, eu acompanhei mais dentro de condomínios, né? Por ser minha área de atuação. De árvores que estavam condenadas, enormes, a ponto de cair, e o poder público não se posicionava. O condomínio foi lá, cumpriu com os requisitos, deu entrada na Secretaria do Meio Ambiente e não tinha retorno. Então, e aí, o que acontece? Risco de queda, danos pessoais, né, de vida, patrimoniais, como já aconteceu, né? Demora do poder público em dar autorização, aconteceu acidentes. Então, essa lei falou o seguinte, para encerrar essa celeuma. Poder público, você ainda tem que passar pelo poder público. Não é assim aleatório. Você tem que cumprir todo o procedimento. Só que o poder público agora ele tem um prazo para te responder, que era antes, teoricamente, tinha até um prazo antes, né? Só que passado esse prazo, você tinha que entrar com um processo contra ele. Quer dizer, e o processo dura quanto tempo? Quer dizer, não ia resolver muita coisa também. Hoje não, hoje é meio que automático. Você protocola o pedido, o poder público tem 45 dias para analisar seu pedido. Se ele não analisar, você vai poder fazer a poda dessa árvore que você se referenciou. E a extração? Só que não é só... já chego lá. Só que não é só a questão a poda aleatória, tá? Não é uma poda aleatória. O pedido que você tem que dar entrada na prefeitura é o mesmo que você vai seguir. Então você vai ter que o quê? Laudo de um profissional responsável, um engenheiro, talvez alguém, um engenheiro ambiental, que ateste que ele esteve no local, que ele afirma no laudo dele que aquela árvore está condenada, ou que ela precisa de uma poda mais drástica, algo nesse sentido. Quem paga é o condomínio. Quem paga é o condomínio, ele é o interessado. Então não é simplesmente fazer um pedido. Vou lá fazer pedido para tirar. Não, você tem que justificar com laudo em profissional habilitado. Já começa aí, requisito. Inclusive como deve ser feita. Inclusive como deve ser feita. Vai ser tudo explicado nesse pedido, como ele vai ser feito, quais são os limites. Não é uma poda drástica a ponto de você depenar a árvore, né? Vai ser a poda, isso, nós estamos falando poda ainda, não extração, né? Nós estamos falando de podas mais drásticas que requeram, de repente, algum tipo de autorização mais específica do poder público. Então, nesses 45 dias, você não vai poder fazer nada, é o prazo que o poder público tem. Passou esse dia, você pode extrair com base nesse mesmo laudo, aí o condomínio o que precisa ter? Precisa arquivar os protocolos na prefeitura, porque se um dia vier uma fiscalização, ele tem que provar que ele deu entrada. Aparece um fiscal lá,
A hora que ele tá cortando a árvore e quer saber, peraí, mas você tá cortando essa árvore por quê? Você tem autorização? Aí fala, ó, tá aqui o protocolo, ele representa lá, tá aqui o protocolo, ó, faz 60 dias que eu protocolei na prefeitura, quer dizer, tô dentro do prazo, tô dentro do meu prazo. A prefeitura não me respondeu, eu tô cortando a árvore, ou extraindo, ou podando. Ah, mas você tem o laudo? Tá aqui. É isso que é importante, quando me tem que arquivar esses documentos. Eu tenho um laudo aqui falando qual era o problema da árvore, às vezes pode ser uma doença da árvore, vai estar tudo ali documentado. E como que ela deve ser feita essa poda. Tudo documentado. Ah, mas quem que está extraindo? É profissional capacitado, habilitado? Outro requisito. Agora é um terceiro requisito também. Tem que ser feito por um profissional capacitado, habilitado. Não é o síndico pedir para o zelador ir lá cortar. Não. Tem que ser uma empresa que tenha habilitação para fazer podas, extrações, algo nesse sentido. Que vai ter que emitir nota fiscal para ele se documentar também. Então ele vai ter que ter, para se documentar, o protocolo da prefeitura, o laudo do engenheiro com a RT, a nota fiscal, o comprovante da empresa autorizada a fazer esse tipo de poda. Então, assim, são vários requisitos, não é sair cortando do jeito que se pensa, né? Você acaba profissionalizando o sistema, né? Você dá oportunidade, cima, né? Você dá oportunidade para que, olha, já que o poder público não se manifestou, então você cumprindo todos os requisitos legais e arquivando, que é importante também a documentação estar no condomínio, para que, caso tenha fiscalização, ele já apresente. Não que esteja na casa do advogado, não que esteja em outro lugar, mas no condomínio, um local próprio para arquivar. E não achar que aí entra o problema de, às vezes, as pessoas simplificarem o que não deve ser simplificado. O síndico achar que é só ele ter o protocolo que deu entrada lá, sozinho, sem engenheiro, da cabeça dele, ele achou que tem que podar aquela árvore. Foi lá e entrou com o protocolo. Não tem RT, não tem engenheiro, não tem nada. Isso não vai ser suficiente para ele. Isso não é justificativo. Se ele fizer isso, com os 45 dias depois, passou o prazo, ok. Mas o documento anterior já não atendia os requisitos. Então esse prazo nem vai ser considerado. Ele vai estar irregular se ele fizer essa poda. Estará irregular também caso a empresa que faça a poda ou a extração, ela não tenha também não seja regulada para isso, né? Exatamente. Que ela não tenha aprovação. Não é qualquer um que pode fazer. Não é aquele jardineiro que pega em qualquer lugar na rua que a pessoa está andando lá para cortar as ruas da frente da casa que pode utilizar para esse tipo de serviço. Exatamente. Agora, são 45 dias corridos? Corridos. E a questão da extração, porque já é uma forma mais drástica. Às vezes vai além daquela equipe que trabalha diretamente com a própria extração. Vai precisar, se estiver próximo de área de encanamento, vai precisar de uma outra equipe. Como que funciona essa outra parte? Essa parte da extração, que é a medida mais drástica, ela vai seguir o mesmo rito. Não vai ser muito diferente disso. Mas o ponto central é estar embasada em algum laudo que diga que tem que haver a extração. Por exemplo, por uma doença, por a árvore estar morta. O engenheiro ambiental, né? E o engenheiro ambiental é que vai dizer isso. Então, se tiver... E o engenheiro ambiental ele vai emitir uma ART, né, que é um documento obrigatório, junto com, na base do teu laudo, tem que ter ART também. E vai ficar anexado ao laudo. Então, ele vai dizer se é o caso de extração ou de poda mais drástica, né, ou uma poda mais simples. Mas no caso de extração, os requisitos são basicamente o mesmo. É que a execução pode ser um pouco mais complexa, como você falou. Às vezes tem encanamento, vai mexer com, às vezes, calçada, né? Saindo um pouco agora do condomínio, às vezes vai numa casa de rua, né? Vai mexer com a calçada, às vezes depende do tamanho da árvore, às vezes até com a via pública, né? Então vai ter que ter todos os cuidados. Dependendo do tipo de extração, pode ser que exija a presença de mais outros profissionais até. Isso o próprio engenheiro às vezes vai dizer também no laudo dele, que Luiz, vai ser necessário. Existe ponto negativo nessa lei? Porque eu tenho visto que ela está muito bem feita, né? Está muito bem alinhada com as necessidades. Olha, na ausência do poder público, aliás, na ausência não, né? Na falta da resposta do poder público, se dá ao privado para que ele faça as movimentações legais. Existe algo que você fale, olha, isso vai dar problema com o tempo? Uma lei boa é a lei que atende os anseios sociais, que é o que você falou. E essa lei, ao meu ver, ela atende exatamente os interesses da sociedade, porque envolve os riscos. Sim. A lei em si eu não vejo problema. O problema eu vejo no ser humano. Na execução. Na execução. Pessoas às vezes mal intencionadas, abusarem desse direito, até porque às vezes o poder público pode ser que não tenha capacidade de fiscalizar
todos esses pedidos depois, né? E pessoas, às vezes, falsificarem laudos para atender interesse particular. Às vezes a pessoa simplesmente não gosta de ter aquela árvore. Ela pega um engenheiro, falsifica um laudo, o engenheiro de repente também não tem a ética, o compromisso dele, porque infelizmente tem isso em todas as áreas, pega um amigo engenheiro que faça um documento, nem conheça a árvore. Exatamente. E aí, então, o que é? A lei é boa, a intenção é boa, atende aos anseios da sociedade, de uma sociedade correta, de uma sociedade com pessoas idôneas. O problema vai ser os abusos que podem ocorrer de pessoas mal intencionadas, que usem a lei de forma errada. Então, a lei não tem problema. O que vai ter problema são as pessoas ruins, as pessoas mal intencionadas. Tem um questionamento que foi feito, que é a respeito, o condomínio ficar próximo de uma mata. Como que ele também pode tratar a respeito das árvores que estão próximas, no limite entre o muro do condomínio e também a mata, com a questão das podas e a necessidade de extração. E aqui ele ainda coloca um pouco a mais. Algumas árvores já estão para frente do condomínio, ultrapassaram o nosso muro. Ótima pergunta, parabéns para quem fez a pergunta, uma pergunta bem interessante. Vai ser o mesmo rito, é o mesmo procedimento, porque o que diz lá, a árvore não precisa pertencer à pessoa que... Pertencer, que eu digo que a árvore não pertence... Não está dentro do condomínio, né? Não está dentro do condomínio, mas a partir do momento que ela apresenta um risco, e você pode ser a vítima, quando eu digo você, pode ser o condomínio pode ser a vítima, né? Já é suficiente para justificar o pedido. Só tem uma questão que vai precisar tomar cuidado, porque tem lugares, é raro, mas tem lugares que podem ser área de preservação ambiental. Aí o engenheiro contratado ele vai dizer isso. Essa parte vai ser muito importante ter um bom engenheiro para dizer. Porque sendo área de preservação ambiental, pode ser que se exija um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de requisitos na apresentação do laudo, que eu quero dizer, e também na hora da extração. Mas mesmo que seja, como essa pessoa mencionou, né, o ouvinte, e ele falou, não está no condomínio, está do lado de fora, está numa área de área verde, vai poder fazer o pedido da mesma forma. Aí eu vou só acrescentar na pergunta que ele fez, eu já imagino, porque segue o que acontece dentro de casa mesmo, né, das casas de rua, que quando a árvore do vizinho, que ele tenha, comece a ultrapassar e comece a pegar na sua cerca elétrica. Eu imagino que isso também aconteça em condomínios. Quando isso começa a ultrapassar o limite e começa a atrapalhar, por exemplo, o funcionamento da cerca, ela começa a entrar em curto e tudo mais, ele pode cortar de forma imediata esses galhos que estão invadindo? Pode, ótima pergunta também. Mas nesse caso, ele vai poder sim fazer essa poda, porque não é uma poda drástica, é simplesmente uma poda normal, né? Uma poda de manutenção e de proteção, né, da área dele. Só que aí não é nem essa lei que ele vai usar. Tem um artigo do Código Civil que permite ao vizinho podar a árvore do outro vizinho quando ela invadiu o seu terreno. Então, ultrapassou o meu limite aqui, eu tenho o direito de cortar. Então ele vai poder usar esse artigo do Código Civil sem problema. Pergunta de faculdade, né? A fruta quando tá ultrapassando o muro é de quem? É do dono da árvore ou de quem ultrapassou o muro? Pergunta de faculdade, exatamente, ali de prova da faculdade. Tem um questionamento também, eu vou acrescentar nesse bate-papo, choveu muito forte, a árvore corre um risco iminente de queda. Certo. Tá? Mas aí você tem que seguir a lei. Você tem os 45 dias. Caso o poder público não se manifeste, aí você pode adiantar. Quando há risco iminente de queda, dá pra ver que ela tá tombando, ela tá... Ou eu já vi condomínio conseguindo colocar os fios para segurar aquela árvore até a documentação ficar pronta. Como que funciona com esse tipo de risco? É acionar o bombeiro imediato? Acionar o bombeiro. É exatamente isso. Esse tipo de situação de risco, você tem que acionar um bombeiro e me fugiu o nome agora. Eu acho que é a própria Polícia Ambiental, né? Não, é a Polícia Ambiental, os bombeiros, mas me fugiu o nome agora, aquele órgão em caso de situação pública crítica, me fugiu o nome agora. Não, se fugiu o teu, fugiu o meu também, saiu correndo aqui pelo estúdio rapidinho. Mas o bombeiro é principal que seja acionado. Defesa Civil? Defesa Civil, exatamente, obrigado. Aí, não chegou até a porta porque o Thiago tava ali pra esperar. Ficou aqui dentro ainda. Me fugiu o nome, era isso mesmo. É o bombeiro e Defesa Civil, porque nesses casos a Defesa Civil vai poder atuar também. Isso já serve para o Brasil, né? Ela vem lá de cima, essa lei.
Exatamente. Qual que é, dentro das possibilidades, aliás, ela já está em vigor, pode ser utilizada... Essa lei já. Começou esse ano. Sim. Excelente. Agora iria dar um pulinho no Savenhago, mas fora isso que vem acontecendo do direito condominial, o que você espera para esse ano? Para agora a volta do recesso, o que pode acontecer? Que tem muita coisa pendente para ser votada, para ser colocada, né? Como algumas leis já vão começar a funcionar esse ano, já é o prazo que elas funcionem? Nós estamos tendo algumas mudanças legislativas na área condominial relevantes, né? Nós falamos muito de algumas no ano passado, algumas já estão entrando em vigor agora, como essa da lei de poda, está caminhando a lei dos carros elétricos, ainda está caminhando também aquela que está meio que todo mundo na expectativa sobre a questão de multar os pais que deixam os filhos sozinhos em área comum do condomínio, os filhos menores, né? Nós já falamos sobre isso ano passado, que era um projeto de lei que estava tramitando, que ainda está tramitando, e nós estamos acompanhando. Quem sabe esse ano entra em vigor, porque vai resolver muito problema do síndico, porque o morador que infringe esse tipo de regra, ele é muito, entre aspas, muito macho pra brigar com o síndico, porque o síndico tá falando que os filhos dele estão brincando sozinho lá, que não pode, então ele vai bater na porta do síndico, vai brigar, porque recebeu uma advertência, uma multa. Só que essa multa agora dessa lei não é o síndico que vai aplicar, é o Ministério Público, é a polícia, enfim, é o poder público que vai aplicar. Então ele vai ter que bater em outra porta pra brigar com isso daí. Acaba não pesando muito também pro poder público, ele tendo que fazer mais esse tipo de fiscalização? Pesa, com certeza pesa, talvez envolva até contratação de pessoas para atender essa demanda, né? Ou realocação, de repente algum órgão que já foi muito digitalizado, por exemplo, ficou com mais funcionário do que precisa, esses funcionários podem ser realocados para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas é uma situação que envolve muito interesse social, da proteção à criança. Por isso que é uma coisa que é importante o poder público intervir. Porque os condomínios vêm tentando fazer esse papel social, que acaba sendo até um papel social de... Às vezes você tem que proteger a criança contra o pai e a mãe que não tem cabeça nenhuma de deixar o filho sozinho na área comum e ainda acha que tá certo. Esse é o problema, ele ainda acha que tá certo. Aí o síndico, às vezes, vai só conversar, não vai divertir, não vai montar... Aí o pai e a mãe já recebem com 7 pedras o síndico e ele só tava tentando conscientizar para proteger os filhos deles. Né? E aí então o síndico às vezes ficava com essa situação de tentar proteger a criança por interesse social, porque proteger a criança é um interesse social. Sim. Toda a sociedade tem interesse em proteger crianças, né? E o poder público viu esse crescimento de condomínios e viu que isso passou a ser um problema recorrente dentro de condomínios e abriu o olho para isso. Falou, não, nós precisamos tomar a frente disso porque os síndicos não estão tendo como cuidar disso, porque as pessoas questionam a autoridade dele. Então, nós vamos tirar, não é tirar isso do síndico, o síndico ainda vai poder agir, mas nós vamos, então, nos posicionar e vamos ser, como nós estamos acima do síndico, o poder público está acima de um síndico, então agora... Vai ser um escudo, né? A briga vai ser com a gente, não vai ser mais com o síndico. Basicamente é isso. E vou aproveitar agora, vou dar um pulinho lá no Savenhago e já volto com o Dr. Luiz Fernando. Vamos lá. Chega mais que o Savenhago vai te contar. Você sabia que aqui tem tudo para o seu dia a dia ou para uma ocasião especial? Que o Savenhago oferece excelência e qualidade e que atender bem vem em primeiro lugar e que o Savenhago negocia muito para você levar mais, pagando bem menos. Chega mais que o Savenhago tem coisa boa para você. Frango inteiro congelado Seara, oi, tá bom, quilo 8,75. Café 3 Corações, 500 gramas, 27,90. Coca-Cola original 2 litros, 8,99. Queijo mussarela Nilza, peça ou pedaço quilo no Saviganhe, 29,90 somente na loja física. Chega mais que o Savenhago vai te contar. Você sabia que aqui tem tudo para o seu dia a dia ou para uma ocasião especial? Que o Savenhago oferece excelência e qualidade e que atender bem vem em primeiro lugar e que o Savenhago negocia muito para você levar mais, pagando bem menos. Chega mais que o Savenhago tem coisa boa para você. E dessa forma quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando Maldonado mais uma vez, nossos ouvintes telespectadores e até segunda, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.
A tradição deixa seu registro na cidade. A credibilidade aproxima o público. A história precisa ser preservada e estamos prontos para construir juntos um novo momento. Está de volta a Rádio 79 FM. Por mais de 60 anos, a Rádio 79 fez parte da rotina, da memória e da história de Ribeirão Preto. Uma rádio que nasceu no AM, cresceu com a cidade, atravessou gerações e se tornou sinônimo de tradição, credibilidade e respeito ao ouvinte. Uma rádio que sempre esteve por perto, falando a língua da nossa gente. E agora chegou a hora de escrever um novo capítulo. A Rádio 79 está no FM. Uma nova frequência, um novo som, um novo tempo, mas com a mesma alma. Estamos no FM sem abrir mão do que nos trouxe até aqui. O jornalismo sério, responsável, que ouve, apura e respeita você. O spot vibrante, apaixonado, que acompanha os times da cidade como ninguém. E a música que conta a nossa história. Sim, a 79 atualizada agora une jornalismo, esporte e o sertanejo raiz. Aquele som do interior que já ganhou o Brasil, pro coração bater mais forte. Ser FM é alcançar ainda mais pessoas, é estar presente em mais casas, mais carros, mais celulares, mais vidas. Porque voltamos